Estamos iniciando mais uma reunião no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, nosso fundador, que tem em Jorge Andréia, nosso presidente de honra, lembrando todos os nossos queridos mentores que trouxeram o ICEB até aqui, e lembrando, sobretudo e abaixo do teu coração, Jesus, a tua mensagem, a tua proteção, a tua misericórdia por sobre todos que estamos referenciados ao planeta que tão amorosamente dirige. Neste instante, ó Mestre querido, abençoa-nos a todos, atravessando diferentes graus de ensinamentos à procura das nossas virtudes ainda desejadas pela lei, para que cumpramos o nosso desiderato de felicidade. Mas é feliz para nós, Jesus, esta oportunidade singela, ainda que profunda e generosa, aqui no encontro do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, quando nós, ao te rogarmos as bênçãos por sobre todos nós, que em ambos os planos de existência aqui estamos, e todas as casas também aqui representadas, sobretudo Jesus, nós te rogamos nesta hora, abençoa a nossa querida irmã, companheira, amiga Rosa Rita Martins, nossa vice-presidente, que nos trará hoje o fruto de seus estudos e pesquisas para o nosso aprendizado e engrandecimento. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Nós, então, temos Rosa Rita Martins, que é médica com especialidade em genética, é doutora em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é vice-presidente do ICEB. E nós, então, festejamos sempre muito a nossa querida Rosa Rita Martins, não só nestas condições, mas em todos os seus valores pessoais, intelectuais e morais. Somos todos ouvidos, querida. Boa noite a todos, boa noite ou bom dia ao pessoal do YouTube, no momento que for assistir. Estou muito feliz por estar aqui novamente para a gente, na verdade, compartilhar, né? Compartilhar os nossos estudos e espero que possa ser aproveitável para todos nós. Então, eu tinha escolhido para hoje esse tema, a gênese da vida, né? E eu até confesso que eu escolhi esse tema porque eu tinha preparado esse tema há 3 anos atrás, e aí eu descobri que não adianta nada, não facilitou nada, porque eu comecei a rever tudo. E aí, a recomeçar, né? E, na realidade, algumas coisas mudaram, principalmente em termos de datas, né? E de classificações, mas é assim mesmo, a ciência ela não é estática, ela vai se renovando à medida que os conhecimentos vão se estendendo. Então, hoje a gente vai falar sobre a gênese da vida, a nossa vida aqui na Terra, né? E a gente sabe que no universo nada é estático, tudo se renova, tudo se modifica, e não deixa de ser assim com a formação dos planetas, com a formação da Terra e de outros orbes, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre como se formou o nosso planeta. Então, nós sabemos que tem as nebulosas, que são umas nuvens de gás, poeira, que ficam espalhadas pelo universo e que são basicamente formadas por moléculas de hidrogênio. Possui assim uma grande quantidade de estrelas nascendo e estrelas jovens, e regiões dentro da nebulosa com concentrações diferentes de gás e poeira. Então, tudo isso acaba gerando turbulência. E essa turbulência pode provocar o aquecimento, e aí começa a fazer uma rotação. A nebulosa libera uma parte, e essa parte começa a fazer
como uma centrífuga, né? Você tem como se fosse uma centrifugação, aquele rodar, 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 vai centralizando, vai fazendo uma centrífuga no meio, né? Isso provoca aquecimento, e o aquecimento e essa rotação dá origem, então, a uma protoestrela, que seria essa formação aqui. À medida que essa força gravitacional vai se acentuando, vai atraindo mais gás, mais poeira. E quando ela for alta o suficiente, aumenta mais ainda a pressão e a temperatura e começa a haver colisão entre restos de óbitos que estão ali. E essa colisão acaba levando à fusão de moléculas de hidrogênio, fazendo como se fosse um núcleo, né? Quando você junta duas moléculas de hidrogênio, você faz uma molécula de hélio. Então, as estrelas, elas são, na realidade, contêm hidrogênio, mas contêm muito hélio. Então, no momento que chega numa determinada concentração do hélio, você tem o que você chama de uma estrela adulta, né? E, assim, mas nem todo o material envolvido, né, que fica circundando aquela nova estrela é absorvido pela estrela. Então, aí você vai formando nessas órbitas vai formando os planetas, né? O material vai dando origem, né, com o tempo, a planetas, asteroides, cometas, e os planetas, eles ficam, então, presos nessas órbitas pela gravitação que vem da estrela central, que no nosso sistema solar é o Sol, né? E a gente sabe, lendo A Caminho da Luz, né, que tem um capítulo sobre a gênese planetária, eles falam que nada disso ocorre ao acaso. E se a gente pensar, né, em quantos sistemas solares existem, né, quantas galáxias existem dentro do nosso universo, a gente vê que não é tudo muito organizado. Se é organizado, há um comando de alguma maneira. Então, ele começa nesse capítulo 1 falando que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, e essa reunião aconteceu por 2 vezes. A primeira delas é quando foi formado o nosso planeta, porque por isso que a gente sempre fala que Jesus é o governador da Terra, né? Então, essa primeira reunião fosse quando o orbe terrestre se desprendia, né? Quando se desprendia da nebulosa solar, né? Quando formou o Sol e ficaram aquelas órbitas em volta. Então, ali se formou o planeta numa daquelas órbitas, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda reunião que houve foi quando se decidiu a vinda de Jesus à Terra, né? Foi quando ele veio nos trazer as lições do Evangelho, toda aquela nossa mudança de conceito sobre o amor, sobre que Deus nosso Pai, né, é amor, né? E para que a gente esquecesse de vez aquele Deus punitivo e vingativo da Bíblia, né, do Antigo Testamento. Então, assim, quem quiser saber mais sobre a formação e como é que o Emmanuel, né, que foi quem ditou esse livro para o Chico, né, é um livro que vale a pena reler. Às vezes, a gente lê os livros e deixa na prateleira e, às vezes, vale realmente pegar e reler, porque a gente nunca capta tudo aquilo que precisa. Então, no nosso planeta, né, havia uma grande oscilação de temperatura, né? No início era quase que um planeta de fogo, né, com temperaturas extremamente quentes,
Mas aí depois vinha umas eras de esfriamento extremo e com os elementos químicos que foram chegando à Terra, foram então começaram a surgir as primeiras rochas, os minerais, os minérios, né? Então acredita-se que meteoros, restos de cometas, asteroides, poeira cósmica trouxeram à Terra gases, né, como metano, amônio, gás carbônico, e além do hidrogênio também outros átomos, né, como nitrogênio, fósforo, oxigênio, né? O carbono veio com o gás carbônico. E todos esses elementos, todos esses átomos, na realidade, eles são constituição do fluido cósmico universal. Então, quando a gente fala que a Terra foi formada e vários elementos chegaram e vieram trazidos de todas as maneiras, na realidade, eles também vieram pelo ar, né? Porque nós estamos todos envolvidos por esse fluido cósmico, que se ele já é cósmico, já é universal, então, por esse fluido cósmico, que é uma matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Isso a gente lê na Gênesis, no capítulo 14, no item 2. Né? Então, como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. O da eterização, que seria como se fossem os átomos no seu... isolados na sua condição normal, sempre com os elétrons interagindo, liberando e captando energia, o que se pode considerar, então, o primitivo estado normal, e o da materialização, quando você começa a fazer as reações, as inter-relações entre esses átomos, e você começa a fazer elementos químicos, você começa a fazer as moléculas, as proteínas, né? E tudo que pode caracterizar a matéria. Então, quando você começa a fazer essa ligação entre os átomos, você começa a criar estruturas que a gente pode considerar matéria. Então, seguindo a nossa formação, depois veio a era dos vulcões, e os vulcões liberavam, né, uma grande quantidade mantinham a temperatura muito elevada, mas liberavam também na natureza muitos gases e vapores. Esses vapores, né, formavam nuvens, e essas nuvens começaram, então, a precipitar a chuva. E aí a gente entrou num longo período de chuvas que caíram por milhares de anos, formando, então, os mares, os lagos. A água, então, foi se acumulando na superfície, se moldando nas partes mais baixas do relevo, originando os oceanos, né, os lagos, como eu já falei, e inicialmente a parte que era mais sólida ficou junta, foi chamada a Pangeia, quando os continentes estavam todos interligados, e a gente sabe que depois, com o tempo, com a ação do tempo, das placas tectônicas, eles foram, então, se afastando e formando os continentes. Tá? E a vida? Né? Porque, afinal de contas, a gente vai falar sobre a origem da vida. Aí a gente, na realidade, eu vim trazer mais dúvidas, porque desde da primeira vez que preparei essa palestra até agora, as minhas perguntas só aumentaram, né? Não há uma evolução na ciência que te responda para tirar uma série de dúvidas. Eu vi que as minhas perguntas que eu coloquei no primeiro estudo, muitas delas continuam ainda sem resposta. Mas, teoricamente, o que a ciência diz? Você tinha essas altas temperaturas, você tinha as descargas elétricas, você não tinha camada de ozônio, então você tinha a radiação, né, da radiação ultravioleta extremamente forte, e como você tinha elementos que chegavam pelo ar, como hidrogênio, os gases como metano, amônia, o gás carbônico, o nitrogênio, tudo isso chegando na Terra e sendo exposta a essa radiação ultravioleta, essas variações de temperatura, ela levou à formação das primeiras moléculas orgânicas simples, né? Que a gente sabe que você já tinha formado as moléculas da água, né? Então, assim, uma série de outras ligações de átomos foram ocorrendo e formando
outras moléculas, né, o que a gente chama de moléculas orgânicas, quando elas são compostas de aminoácidos. E aí a gente entra a primeira dúvida. Segundo os trabalhos de Oparin e Aldani, que essa foto foi baseada no trabalho dele, quando eles mimetizaram isso, eles criaram todo um programa, né, com material de laboratório, para criar essas condições muito parecidas, né, com os Beckers. Eles adaptaram, expuseram a temperaturas bem elevadas, a radiação ultravioleta, e botaram lá dentro gás metano, amônia, nitrogênio, hidrogênio, botaram tudo ali dentro e eles conseguiram pelo menos 3 a 4 aminoácidos. Então, eles até acharam, nós descobrimos como é que as reações estavam acontecendo. Só que, na verdade, as aminoácidos são moléculas que formam as proteínas. E eles conseguiram 3 a 4, e 3 deles eram considerados aminoácidos essenciais. São aqueles aminoácidos essenciais para a vida na Terra. Mas só que são 20. Então, ainda faltam descobrir como é que 17. Aí a gente volta à mesma explicação simples, mas que continua até hoje. Não, esses aminoácidos também vieram junto com restos de cometas, com os asteroides, quando caíam na Terra, traziam esses elementos com eles, traziam essas moléculas, e essa fica sendo uma explicação para tudo. Veio tudo pelo ar, caiu aqui, e aí já tinha a água, já tinha os mares, já tinha os lagos, eles caíram ali, e aí essas moléculas formaram proteínas, essas proteínas fizeram como se fosse uma bolsazinha, e fez uma molécula de água, e os ácidos graxos, lipídios, que também vieram pelo ar, porque também ninguém sabe como é que eles se formaram, envolveram esse grupo de proteínas, e aí eles formaram, então, os coacervados, né? Coacervados são assim, fica parecendo uma bolinha com uma membrana em volta, mas, na realidade, é um agregado de proteínas envoltas por uma camadazinha fininha de lipídios e água, né? Mas isso aqui é proteína, isso aqui não tem vitalidade, né? Porque se você junta proteínas num tubo de ensaio, você nunca vai ter formação de células, porque está faltando o quê? Está faltando os comandos para que as proteínas ajam e façam todas as funções celulares. Então, a gente volta para cá. Aí veio, então, a teoria que esses restos de cometa, asteroides, eles não trouxeram para cá, para a Terra, apenas aminoácidos e elementos químicos. Eles trouxeram também moléculas de RNA, porque as moléculas de RNA foram realmente a origem da vida no nosso planeta. Porque uma molécula de RNA, que é como a maioria dos vírus, que são moléculas de RNA, eles conseguem sobreviver. E, por ação de uma enzima, que é a transcriptase reversa, você consegue fazer com que aquela molécula única do RNA, que é um material genético, que ela se duplique. Quando ela se duplica, quando você tem uma camada dupla do DNA, então você tem, do RNA, você tem 2 camadas de material genético, então você fez uma molécula de DNA. Se você tem DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, que é o nosso material genético, que constitui o genoma, então você já pode ter ordens de comando para fazer proteínas, para fazer membranas, para proteger as estruturas da célula, para fazer a membrana celular, tá? Continuamos sem saber como é que os RNA chegaram até aqui. Não tinha como ser sintetizado aqui no planeta, mas devia ter umas transcriptases reversas que também deve ter vindo pelo ar, tudo veio pelo ar. Ou então veio de carona lá no asteroide. E aí, depois que você tinha essas moléculas de RNA, você realmente, se elas se duplicam, você pode ter dado origem aos seres vivos. Então, os aminoácidos, eles eram e são elementos indispensáveis à existência dos seres vivos.
Então, através de reações espontâneas entre esses aminoácidos e outros elementos químicos, surgiram, então, as primeiras moléculas de proteínas que se aglomeravam, essa aqui eu já falei, cercadas pelas moléculas de água, protegidas pelos lipídios, que, então, são os coacervados. Então, não estamos falando de seres vivos, estamos falando de um agrupamento de proteínas. Mas, se você tiver esse agrupamento de proteínas e tiver um material genético, e houver um comando para que esse material genético inicie funções celulares, então aí agora a gente já pode começar a falar sobre a origem da vida, tá? Rosa, e quem dá esse comando? Pois é isso que eu vou começar agora. E as Desculpa. moléculas de RNA também chegaram prontas? As perguntas. E como é que elas entraram lá dentro do coacervados? Elas sabiam que elas tinham que ir para lá e entrar dentro daquele grupo de proteínas, né? Então, você imagina um bando de moléculazinhas de RNA namorando um bando de moléculazinhas lá de proteínas dentro de uma bolinha de água cercada por uma camada de lipídios, né? Como eles se tornaram cadeias duplas de DNA? Existia realmente a transcriptase reversa naquele início do planeta? E como se iniciaram as funções celulares originando seres vivos primitivos? Essas perguntas, ou a gente aceita que tudo caiu do céu, caiu tudo pronto, os aminoácidos, as enzimas que eram necessárias, o RNA, tudo caiu do céu, ou fica muito difícil de você responder essas perguntas sem acreditar e aceitar que existiu todo um comando nessa direção, nessa programação, e a gente tem todo o crédito a dar a Emmanuel quando ele fala sobre essa cúpula de espíritos que estavam atuando na formação do planeta sob o comando de Jesus, tá? Porque, se a gente for lá na questão 63 e 64, né, ele fala que a vida é um efeito produzido pela ação, um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Então, ele fala do princípio vital, que é originado do fluido cósmico, que dá vida a todos os seres, que o absorvem, o assimilem. Mas o que é um ser? O ser, em princípio, é um ser vivo, né? É uma unidade biológica que tem vitalidade. Então, o princípio vital age desde que aquela célula, aquele grupo de células estejam dentro de um ser vivo, certo? Na Gênesis, no capítulo 10, ele fala princípio vital, ativo no ser vivente. Então, é preciso que você tenha a vida ali. Esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância a propriedade que é distingue das substâncias inorgânicas. Sem o princípio vital, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, eles unicamente poderiam fazer minerais, né? Como a água, né? Formar pedras, formar rochas, mas nunca constituir um ser vivo. Então, só o princípio vital também não teria como promover toda essa diferenciação para a formação de seres vivos, porque o princípio vital vai dar vitalidade àquilo que já, na realidade, é um ser vivo, tá? Então, assim, quais são as teorias? Tem muitas teorias, né? Mas nenhuma delas, na verdade, se sustenta, né? A que mais se sustenta é essa, que a vida chegou à Terra de carona. Esse de carona é meu, por isso que eu botei entre aspas, né? Derivada do conceito que micro-organismos primitivos, então você já teria seres vivos primitivos que vieram de outros lugares do universo, trazidos então por asteroides, restos de cometa, e que também trouxeram seu material genético. E aí sim, eles já traziam toda a mecânica celular para a produção de seres vivos. Em pequenos lagos de água doce, nos mares, esses micro-organismos foram capazes de se replicar, originando os seres vivos na Terra. É uma possibilidade.
Mas se essa teoria é certa, de qualquer maneira, em algum lugar eles surgiram. Continuamos com a mesma dúvida. Tá, não foi na Terra, mas aonde foi? E como foi? A gente continua sem responder a essa questão, tá? Como estes aminoácidos se organizaram para dar origem às proteínas, e daí até a formação das primeiras células, as primeiras bactérias, e como a partir dessas se formaram seres multicelulares, é para os cientistas o grande mistério da origem da vida. Então, você tem algumas teorias, mas nenhuma delas responde a todas as questões. Nenhuma que possa esclarecer todas as etapas dessa diferenciação tão organizada como é dos seres vivos. Como todo o universo é composto por átomos, quanto mais se conhecer sobre suas partículas, maior a possibilidade de compreender a transição entre a matéria inanimada e a formação das bactérias primitivas. Quanto mais a gente conseguir evoluir na pesquisa do microcosmo, quanto mais você estudar os átomos e as suas subpartículas, pode ser que a gente possa vir a ter alguma resposta. Mas até onde a gente foi até agora, que é no bóson de Higgs, né, que seria a menor partícula, né, atômica descrita até agora, ainda não conseguimos ver aonde haveria uma conexão entre uma energia de um átomo e a formação da matéria. Bom, eu falei que a teoria que é mais aceita para originar a vida, sem responder de como é que tudo teria chegado à Terra ou se formado na Terra, é a teoria do mundo do RNA, né? É a que mais está aceita, porque fósforo, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono, a gente sabe que veio para a Terra com esses asteroides. Aminoácidos, fica aquela questão. Tinha que não só trazer os aminoácidos, mas como fazer com que eles interagissem. Então, assim, qualquer reação que você tenha, você precisa de energia, certo? Você, para juntar os átomos, fazer elementos químicos, você gasta moléculas de ATP, vocês lembram da parte da história, da química? Você pega a molécula de ATP, transforma em ATP, aí você liberou energia, aí você faz uma determinada síntese proteica, né? Então, você precisa de energia. E aí você tinha uma molécula, precisava de uma molécula de RNA, porque a molécula de RNA você tem como duplicar em laboratório para fazer uma molécula de DNA, né? Desde que você tenha todas as substâncias necessárias. Com uma molécula de DNA, então você já tem todos os elementos químicos aqui, inclusive as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, para você realmente começar a sintetizar a proteína. Então, assim, foi formado um número incontável de moléculas de material genético. Você precisava de milhares dessas moléculas. Essas moléculas se fundiram, então, com aqueles conservados que eram um grupo de proteínas, né? Estavam ali separadinhas. E essa fusão deu, então, origem a um número incontável de bactérias primitivas diferentes, que a gente vai ver quando a gente fala a vida começou com bactérias, mas não é uma bactéria. Na verdade, você teve milhares de bactérias espalhadas pelo planeta e bactérias diferentes. Não foi um tipo de bactéria, tá? Então, assim, quem ou que regulou esse processo, né? Quem fez com que essas bactérias se aproximassem e viessem a se fundir para vir a formar seres multicelulares? Então, a outra questão, fazer uma síntese proteica, formar uma proteína, é um processo extremamente complexo. Você tem que ter uma molécula de DNA. Ah, tudo bem, a molécula de RNA se duplicou e fez uma molécula de DNA. Ótimo. Só que aí, essa molécula de DNA,
continua precisando não de uma molécula de RNA, mas de várias moléculas de RNA para poder ir lá no celida, né, que é o primeiro RNA, que é o mensageiro, ele vai lá, lê o DNA, traz essa leitura que ele leu para dentro do citoplasma da célula, e aí existe uma série de outros RNAs que começam a buscar os aminoácidos, que já tem que estar lá dentro da célula, organizar esses aminoácidos de acordo com o que ele está lendo aqui, porque isso é um programa de computador. Você vai lendo de 3 a 3 dessas bases, adenina, guanina, uracila, né, que é a timina, citosina, e vai lendo e vai vendo qual é o aminoácido certo, e aí você vai formando uma proteína. Então, para fazer isso, você tem um processo que chama transcrição. Você tem que ler o DNA que está lá. Você tem que trazer a translação, você tem que conduzir esse RNA até a célula, no local onde faz a síntese das proteínas. Você tem que captar os aminoácidos que vão fazer aquela proteína. Você tem que traduzir o que o RNA mensageiro trouxe de ordem para essa sequência. E tem que transformar essa proteína numa substância ativa, porque você faz uma molécula e depois você tem que deixar essa molécula ativa. Então, não tem jeito. A gente entende mas entender e compreender que só o princípio vital não seria suficiente. Se a gente precisa do princípio vital, precisa, tá? Porque ele vai vitalizar a célula. Mas a gente precisa de um princípio diretor de todos esses processos celulares. Esse princípio diretor é o que a gente chama do princípio inteligente. Então, se a gente voltar lá na Gênesis, no capítulo 14, o item 5, eles vão considerar que esse princípio inteligente não é da matéria, tá? Então, ele fala, realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente, tá? E aí, lá no capítulo 10, no item 23, na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma, o espírito, né, se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. O que nós estamos lendo aqui? Que há necessidade de um princípio inteligente, porque a gente sabe que todas essas reações, né, das funções celulares são processos inteligentes que têm que ocorrer todos no momento certo, na hora certa, cada fator seguinte depende do precedente para que você possa ter todo o metabolismo celular feito de maneira normal. Então, você precisa de um princípio inteligente. E esse princípio inteligente estaria, desde o início da formação do planeta, fazendo os seus ensaios, né? Primeiro, talvez até nos próprios minerais, porque a gente sabe que os minerais são elementos químicos, eles não têm vitalidade, mas eles fazem também as suas reações moleculares, né? A gente sabe que se você pega duas moléculas de água com uma molécula de oxigênio, você faz água. Se você pega uma molécula de cloro com uma molécula de sódio, você vai fazer o sal. Então, mesmo os minerais são reuniões de átomos, né? Não tem a vitalidade, mas são os mesmos átomos que formam todo o planeta. Então, talvez realmente esse princípio inteligente vá aprender a lidar com essa ligação entre os átomos, depois vai aprender a todo o funcionamento celular em uma célula só, para talvez, através de todos os processos evolutivos, um dia ser um princípio inteligente apto a animar um ser vivo mais complexo, né? Com maior número de células, um metabolismo muito mais complexo do que é o metabolismo das bactérias. Mas aí vamos voltar, então, para a nossa história da origem da vida. Então, há 3,5 bilhões, mais ou menos,
surgiram esses primeiros seres, né, primitivos, que a gente chama de moneras, né? São os seres mais simples. Na realidade, são bactérias primitivas, tem uma célula só, né? São as bactérias, as cianobactérias, que são as algas, não tem membrana nuclear, então você tem só uma membrana exterior, mas vocês já observam aqui que não é um tipo de monera, são vários tipos de monera, cada uma com a sua morfologia, o que quer dizer que o material genético delas é diferente, que está dirigindo a formação de estruturas diferentes. Então, assim, o comando, não que o código genético seja muito diferente, mas o comando, como aquelas moléculas vão interagir entre si para formar a forma física, é que são diferentes. Tá? Então, são seres mais simples que se possa imaginar, uma célula só, compreende as bactérias, cianobactérias, não tem membrana de núcleo, então você tem a membrana e a célula, e o material genético fica solto lá dentro da célula. Mas tem todas as funções vitais e animais. Tem movimento de sensibilidade, tem irritabilidade, tem assimilação e eliminação, absorvem nutrientes, eliminam, né, os que não precisam, o que não precisa mais, tem nutrição, crescem e se reproduzem. Então, tem todas as funções de um ser vivo. É extremamente simples na sua formação, mas é um ser vivo, tá? Por que os vírus não são seres vivos? Porque os vírus eles não conseguem se reproduzir, né? O RNA, ou mesmo o vírus, que é uma molécula de DNA, para ele se reproduzir, ele precisa da mecânica de uma célula. Ele pode até entrar numa célula de bactéria e usar a mecânica da célula da bactéria, mas ele não consegue fazer isso sem ter um hospedeiro em que ele possa entrar e usar, né? Então, é como aquele vizinho a vizinha que não suja a cozinha de casa, porque só vai almoçar na sua casa. A cozinha dela está sempre intacta, né? A sua é onde vai fazer a bagunça. É mais ou menos isso que os vírus fazem com os seres vivos. Mas a monera, então, é o ser mais primitivo. Então, a vitalidade se iniciou na Terra simultaneamente em milhares de pontos, tanto nas regiões de água doce como no mar. Milhares de bactérias distribuídas pelo planeta começaram, então, a se dividir e a se diferenciar. A reprodução por divisão celular permitia a continuidade e a evolução dessas bactérias primitivas. Além dessas bactérias primitivas, havia outras pequenas, bem pequenas, de vida livre, que foram chamadas de procariontes. Aliás, essas bactérias primitivas, elas são procariontes. Procariontes são unidades celulares em que o material genético fica espalhado dentro da célula, não está dentro do núcleo. Então, essas bactérias pequenininhas são chamadas procariontes aeróbicos, vivem em local onde tem oxigênio, e os procariontes fotossintéticos. São células primitivas, mas que fazem fotossíntese, quer dizer, pegam gás carbônico e liberam oxigênio. Agora, numa determinada era da evolução do planeta, parte dessas bactérias primitivas começou a se unir e a fazer ainda seres unicelulares, mas com o DNA protegido por uma membrana. Então, você fez as primeiras células de eucariontes. São seres unicelulares, são como os protistas, são unicelulares, né, como que dá os protozoários. Mas eles é uma célula única, ainda é uma célula única, só que o DNA deles já está protegido. Com o DNA protegido, eles conseguem melhor sobreviver, tá? Mas de 1,7 a 1,5 bilhões de anos atrás, foi iniciada a diferenciação dos primeiros seres multicelulares. E a gente não vai acreditar que foi assim, deu um estalo, né, e de repente começam as células a se fusionar. Não, tudo isso fazia parte do programa da formação do nosso planeta e do desenvolvimento da vida no nosso planeta. Então, o que aconteceu? A gente tinha aqueles procariontes, aquelas bactérias, que tinha o DNA solto,
né, o citoplasma com todas as suas organelas para fazerem a função celular, e uma membrana única. E elas, por alguma razão, elas começaram a se fundir, né, a receber esses procariontes aeróbicos de vida livre e os procariontes fotossintéticos de vida livre. E fizeram uma célula, então, que tinha todas as organelas necessárias para dar energia, né? Que são as mitocôndrias, porque essas procariontes aeróbicos transformaram nas mitocôndrias, que são as energias, são as nossas usinas de energia para o funcionamento do organismo, e os cloroplastos, que fazem a fotossíntese, que também, junto com uma parte das mitocôndrias, são toda a função dos vegetais. E, então, seguindo um determinado comando, ou o princípio né, diretor, ou o princípio inteligente dessa formação dessas células, você criou, então, a primeira célula animal, em que você tinha o material dentro do núcleo, todas as estruturas celulares para fazer proteínas, aqui os ribossomos para poder fazer as proteínas, a sua usina de energia, que eram as mitocôndrias, então fez uma célula animal. E a célula vegetal, né? Que a célula vegetal, você tem também o núcleo da célula, toda a estrutura celular necessária e os cloroplastos que vão fazer, então, a parte energética e a liberação de oxigênio, tá? Então, assim, foram 2 bilhões de anos de desenvolvimento dessas bactérias, até então que um grupo delas se tornou capaz de fazer a fotossíntese, liberando oxigênio. Com a liberação de oxigênio, se formou, então, a camada de ozônio, né? Você sabe que o ozônio, na realidade, são moléculas de oxigênio, formando a camada protetora da Terra, impedindo que as doses altas de raios ultravioletas continuassem chegando aos planetas. Sem essa alta dose de raios ultravioletas, então, já tinha como ter vida na Terra. Assim, os seres vivos se estenderam pela superfície terrestre, dando início, então, à sua especiação. E acredita-se que as primeiras algas marinhas migraram para a Terra há mais ou menos 1,2 bilhões de anos. Pelo menos eles conseguiram fósseis dessas algas em pedras, mostrando que elas migraram realmente do mares para as rochas. Tá? Aí vamos lá em Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, nos itens 2 e 3. Então, o que ele fala? Que a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. O que ele quer dizer com isso? Esses milhões ou bilhões de bactérias, né? Com mitocôndrias, ou as células que ficaram, né, nos mares primeiro e que vieram para a Terra fazer fotossíntese também. Então, você tinha já um planeta habilitado a receber sementes da vida. E sobre o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturno, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica que se espalhou, né, a ideia que me vem é assim, uma grande quantidade de músculos saindo dos mares e se espalhando pelo planeta. Veste o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, assim, nesse livro do Chico Xavier e Valdo Vieira, né, talvez o que André Luiz quis falar é que talvez tenha havido um princípio diretor na formação das primeiras bactérias, né? É como se você tivesse um comando dirigindo a diferenciação daquelas bactérias primitivas e o princípio inteligente tivesse chegado quando as bactérias começaram a se fusionar, quando elas começaram a pegar aquelas outras bactérias para fazer as mitocôndrias, para terem energia,
e os cloroplastos foram absorvidos pelas outras células vegetais para poder fazer a formação do oxigênio para que pudesse ter vida na Terra. E talvez, como princípio inteligente, espírito, pode ser, mas é tudo teoria, né? Pode ser que tenha sido, então, já nos seres multicelulares, quando você realmente precisa de uma especiação mais complexa, né? Você começa a ter órgãos, você começa a ter coração, começa a ter cérebro, né? Você começa a ter uma variabilidade de células, né? Funcionando, que aí precisa, talvez, de um princípio mais inteligente mesmo, né? E se a gente for lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que fala sobre os elementos gerais do universo, espírito, matéria, a gente vê que na questão 25, que Kardec pergunta se o espírito independe da matéria ou apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz, o som do ar. Ele diz, não, são distintos mesmo, né? Matéria é matéria, espírito é espírito. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, você precisa desse princípio inteligente para você dar a ordem de comando para que a célula do pulmão saiba que é uma célula de pulmão, que a função dela é respiração, a célula do coração saiba da sua importância de oxigenar o sangue e distribuir, quer dizer, oxigenar o sangue é o pulmão, mas distribuir o sangue oxigenado, com oxigênio oxigenado, né, para todo o corpo. Então, a gente precisa realmente de uma matéria intelectualizada que possa funcionar de maneira autônoma, né? Então, a gente começou com as moneras, eram bactérias, arquibactérias, procariontes aeróbicos, procariontes fotossintéticos, e originou, então, o grupo dos protistas, o reino dos protistas, né, que são as algas e os protozoários. E depois se começou todos os outros reinos animais se diferenciando. Aí, lá em Evolução Anímica, de Gabriel Delany, eu gosto muito dos livros de Gabriel Delany sobre a formação do planeta, sobre a origem da vida, né? Então, ele fala, não foi o acaso que gerou essas espécies animais e vegetais, né? No seu desfile, a consequente, né, cada espécie que vem depois sempre possui algo mais que antecedente. E quando a ciência nos desvenda os quadros sucessivos dessas transmutações, dessas mudanças genéticas que se ia fazendo, é que vemos a inapreciável riqueza nelas contidas ampliar-se sempre se desenvolvendo e evoluindo, né? Então, o que a gente tem dos seres vivos? 3,7 bilhões de anos atrás, a gente teve as moneras, as primeiras bactérias simples. Mas lembrando que elas persistem até hoje. Se ainda continuam criando novos seres, eu não sei. Mas elas continuam até hoje aí, tá? 1,5 bilhões de anos atrás, os protistas, né? E depois, que na realidade são seres unicelulares, mas com uma estrutura celular mais complexa. 1 bilhão de anos atrás, os fungos. Os fungos ainda têm uma dúvida. Para a maioria dos autores, eles são como se fosse um grupo dissidente dos vegetais. Mas não se tem certeza se eles, desde o início, não seguiram um grupo deles. Eles são um grupo à parte, né? Todas as características dele os afastam dos vegetais e dos animais. Então, eles são um grupo específico. Os seres vivos, os invertebrados, surgiram há mais ou menos 650 milhões de anos atrás, né? Os vertebrados, há 525 bilhões de anos atrás. E as plantas, embora a vida tenha começado com os vegetais, né? Na verdade, a diferenciação deles em espécies, né, já foi posterior, a 450 milhões de anos. É como se nos primeiros bilhão de anos deles, e na realidade eles estivessem naquela fase
daquelas células mais primárias, fazendo fotossíntese em musgos, em gramas, em formação mais até do próprio solo, da constituição do solo, do que plantas mais diferenciadas. Então, princípio vital só não tinha como justificar toda essa diferenciação, né? Até porque você já tinha que ter o ser vivo para que o princípio vital possa agir. Então, a força vital por si só não bastaria para explicar a forma característica de todos os indivíduos, e tampouco justificaria a hierarquia sistematizada de todos os órgãos. Sua sinergia em função de um esforço comum, visto serem eles simultaneamente autônomos e solidários. Neste ponto é que incide o ascendente da intervenção do perispírito, ou seja, de um órgão que possua as leis organogênicas mantenedoras da fixidez do organismo através das constantes mutações moleculares. Então, assim, precisamos do princípio vital para manter a vitalidade, precisamos do princípio inteligente do espírito, mas a gente precisa de uma estrutura, né? Se você tem uma energia que é o espírito e a matéria, você precisa de uma estrutura que faça a direção da diferenciação daquelas células da matéria, do corpo, daqueles seres vivos. E a gente lembra que, na realidade, esse órgão intermediário, né, entre o espírito e o corpo físico, ele já era reconhecido há milhares de anos atrás, né? Pelas filosofias orientais, cada povo foi determinando, dando um nome, né? A gente lembra que Paulo, né, chamava de corpo espiritual ou perispírito, né? Ele chegou a falar que ele foi em corpo espiritual até o sétimo céu. Então, o perispírito, quem deu o nome de perispírito realmente foi Kardec. Mas esse órgão, que seria um órgão modelador, ele já era reconhecido pelas filosofias orientais e desde há muito tempo, tá? Bom, a evolução da genética molecular só confirmou que matéria é matéria, espírito é espírito, né? Então, ela confirma a origem comum dos seres vivos. Se os seres vivos têm uma origem comum, é natural que eles compartilhem o código genético. Então, as diferenças entre o código genético dos diversos grupos filogenéticos é muito menor do que as diferenças físicas entre as características, as diferenças entre as características físicas, né? Então, entre um homem e um camundongo, existe 28% de formas, vamos dizer assim, iguais ou semelhantes de fazer proteínas. Entre o homem e a vaca, é de 75% a 80%, dependendo da espécie da vaca, né? De nós para os chimpanzés, a gente lembra que no grupo dos primatas, os bonos e os chimpanzés foram os últimos a se afastar da evolução do homem, né? Então, tem uma coincidência maior, 98,8%. Entre dois seres humanos, independentes de cor de pele, altura, sexo, né? Todas as características físicas, o código genético é 99%. Entre parentes, né? 99,5%. E entre gêmeos univitelinos, a gente lembra que os gêmeos univitelinos começaram com genoma só, que se dividiu em dois, então essa semelhança é de 100%. Tá? Isso aqui foi muito importante, o Projeto Genoma veio confirmar uma coisa que, na realidade, já se sabia desde as eras mais antigas, né? Espírito é espírito, matéria é matéria. A matéria tem as suas leis, né? Suas leis biológicas, muito semelhantes entre os seres vivos, né? Pelo menos na formação das proteínas, em todos os metabolismos celulares, mas os espíritos que vão animar esses corpos físicos é que são diferentes. Cada espírito tem o seu perispírito,
que é uma somação de todas as suas experiências de vida, a gente pode falar isso principalmente nos homens, né? Tem toda a sua somatória de experiências de vida, tem as suas necessidades reencarnatórias, que vão, então, durante a concepção, interagir, né? E na organogênese do novo ser, interagir com a carga genética que o indivíduo recebe do pai e da mãe para a formação do próximo corpo físico desse espírito. Então, indiretamente, a ciência só vem comprovar uma coisa que a gente já sabia. Tá? Então, na evolução da Terra, a Terra passou por grandes transformações, tivemos dilúvios, terremotos, maremotos, quedas de meteoritos, mudando a composição química da Terra foi mudando muito, e isso levou muito a que espécies aparecessem e desaparecessem, e o surgimento de outras espécies. Os ancestrais dos mamíferos dominaram a Terra 290 a 255 milhões de anos, quando eles foram praticamente extintos, por aquela intercalação de temperaturas elevadas, temperaturas extremas para os dois lados, tanto para quente quanto para o frio, né? E aí os dinossauros puderam fazer a festa e dominar na Terra de 250 milhões a 65 milhões de anos. Mas com os dinossauros era impossível o homem viver na Terra. Era uma desproporção muito grande, né, entre eles. Então, depois da extinção dos dinossauros, os mamíferos aumentaram rapidamente em tamanho e diversidade, voltaram a se diferenciar. Os humanos, né, o grupo que a gente pertence, os homos, evoluíram a partir de uma linhagem com diferentes espécies de hominídeos, cujos fósseis mais antigos datam de há mais ou menos 6 milhões de anos. E isso não é uma data fechada, né? Porque de vez em quando encontram algum fóssil, aí vão estudar o tempo e vão fazendo a comparação, e agora você consegue fazer a comparação até em termos do material genético. Nosso gênero Homo começa, na realidade, com o Homo habilis, mas eu deixei o Australopithecus primeiro porque essa figura não é minha, é desses autores que fizeram trabalhos sobre evolução humana. Não me senti no direito de rasurar a figura deles. Segundo, que o Australopithecus, na realidade, foi o limite, né, dentro dos primatas, entre as várias espécies de macacos e o homem, né? Mas o primeiro do gênero Homo é o Homo habilis, surgiu 2,4 a 1,6 milhões de anos atrás. 2 milhões de anos até 400 mil anos atrás, né, foi o Homo erectus. 300 a 30 mil anos atrás, o Homo de Neandertal, lembrando que os dois anteriores viveram na África, né, devem ter migrado para a Europa também, e o Homo de Neandertal é o único do grupo Homo, do gênero Homo, que viveu que desde o início viveu só na Europa e na Ásia. 300 mil a 130 mil anos atrás, até os dias de hoje, então, o Homo sapiens. Isso quer dizer que há 30 mil anos que a gente parou de evoluir fisicamente. É o mesmo gênero do o Homo sapiens, né? Do mesmo modo como o homem evoluiu, evoluíram todos os seres vivos que formam os reinos da natureza. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem, né, nos canais de zoologia, vocês podem ver como eram o grupo das vacas, dos cavalos, vocês vão ver que todos os seres vivos, eles foram se moldando com o tempo para... O objetivo era tornar cada vez mais o corpo físico apto à vida. Né? Então, vamos voltar para Gabriel Delane na evolução anímica. A evolução anímica. Como o perispírito é matéria, a gente até fala que o perispírito é semimaterial porque, de alguma maneira, ele se liga a um espírito. Então, pelo menos
uma parte dele tem que ser energia, né? Tem forma bem determinada e é indestrutível, podemos conceber modificações sucessivas de movimento atômico, correspondendo a modificação e complicação cada vez maiores no seu modus operandi. Por outras palavras, vale dizer que, começando por organizar formas rudimentaríssimas, pôde, após longa evolução de milhões de anos e de inúmeras reencarnações, dirigir organismos mais e mais delicados e aperfeiçoados até chegar aos humanos. Então, Gabriel Delany também está dentro desse grupo que defende a evolução do princípio inteligente até o espírito humano. Bom, a Terra, na verdade, em várias eras, né, espíritos humanos de outros orbes. Talvez por isso justifique, talvez, não pode nem afirmar 100%, nada a gente pode afirmar 100%. Mas se a gente observa aqui a evolução dos primatas, a gente vai vendo que, né, que foram surgindo várias formas deles, né, até que chegou a última divisão, que foi a do chimpanzé. Mas o homem, desde que ele surgiu, ele evoluiu só como homem, não teve mais nenhuma ramificação. Então, o homem teve no seu corpo físico uma evolução, não vou chamar de privilegiada, mas uma evolução programada, né? De maneira que ele pudesse desenvolver mais o cérebro, desenvolver a fala, que a comunicação é uma das maneiras de evolução, né? Que priorizou a evolução. A grande vantagem do Homo sapiens sobre o homem de Neandertal era exatamente a comunicação, que era muito mais evoluída no Homo sapiens do que no Homo de Neandertal. Né? Eles tinham a comunicação deles era muito mais deficiente, né? Assim, comparando com o Homo sapiens. Então, isso provavelmente foi uma das razões que levou que eles acabaram sendo eu não vou dizer extintos, né? Eu vou dizer que eles acabaram sendo incorporados ao Homo sapiens, né? E talvez essa diferenciação, né, ela teve a contribuição de espíritos humanos ou espíritos de outros orbes que vieram a ajudar o desenvolvimento do nosso planeta. Alguns deles voluntários, né? Eles foram encarnando na Terra, traziam um perispírito já mais evoluído, foram mudando, de certa maneira, as características até físicas dos habitantes daquela época, né? E trabalhando, vamos dizer assim, pelo progresso do planeta, né? Pelo desenvolvimento do planeta. Então, alguns vieram como missionários, né? Mas a gente sabe que outros nem tanto. Alguns vieram porque eles precisavam sair dos mundos onde eles viviam, porque eles não conseguiam acompanhar a evolução moral daqueles países, daqueles orbes. E por isso, então, eles não podendo acompanhar mais a progressão deles, como aconteceu com os capelinos, eles foram encaminhados, então, para a encarnação em outros planetas, entre eles a Terra. Aqui chegando, eles foram modificando, de certa maneira, com as características que eles traziam de perispírito. Eles levaram realmente à evolução desse corpo físico do homem, principalmente do cérebro, principalmente na comunicação. Então, para eles, mesmo aqueles que não vieram voluntariamente, vieram porque não tinham mais como acompanhar os seus próprios órgãos, a evolução dos seus órgãos, eles, de certa maneira, foram missionários também, porque eles acabaram levando ao desenvolvimento da agricultura, né, uma série de evoluções e conhecimentos
né, para aqueles homens, para a humanidade que existia aqui na Terra, naquela época. Deixa eu ver se eu li tudo aqui. Então, o desenvolvimento do planeta, então, alguns voluntariamente, outros nem tanto. A Caminho da Luz, Exilados de Capela, né, são os livros que comentam sobre, e agora mais recente, até Transição Planetária, são livros que comentam sobre essa imigração de espíritos de outros orbes para a Terra. Então, assim, se a gente for, então, falar sobre a origem dos espíritos na Terra, a gente vai, no Livro dos Espíritos, na nota final do capítulo 11, na segunda parte, ele fala: o ponto de partida dos espíritos é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e que estão nos segredos de Deus. Não é permitido ao homem conhecê-lo de maneira absoluta, e ele somente pode fazer a esse respeito suposições, teorias, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecer tudo e, sobre o que não sabem, podem também ter opiniões pessoais que podem ser mais ou menos sensatas. Na 607, ele fala que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea. Sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. O espírito cumpre essa primeira fase em uma série de existências que precedem o período a que chamam de humanidade e que pode ter sido fora da Terra, porque na 607b ele fala: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Entretanto, essa não é uma regra geral, e poderia acontecer que um espírito, desde o começo de sua humanização, estivesse apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, é antes uma exceção. Mas eu acho que é ótimo o exemplo, que não tem como a gente ficar imaginando se a gente veio de Capela, ou se a gente veio de um outro orbe, se a gente veio de um orbe mais atrasado, se a gente veio de um orbe mais adiantado, a gente não sabe, não tem como saber, e até porque a gente pode estar aqui desde o tempo das bactérias, né? Então, podemos observar o princípio... eu estou encerrando agora. Eu quis encerrar com essa página do Jorge, nesse livro, Ressonância Espiritual na Rede Física, que tem tudo a ver com o nosso tema. Podemos observar o princípio inteligente espiritual nas organizações minerais, respondendo pelas forças de atração e coesão de suas moléculas. Eu sempre falo sobre o átomo do carbono, né? O átomo do carbono, se ele faz umas ligações simples, né? Ele dá o grafite, que é bem mola, quebra à toa, você tem que ter dúzias de lápis enquanto você tem crianças na escola, porque eles vão destruir os lápis, né? Mas é os mesmos átomos de carbono que fazem o diamante, que é uma ligação extremamente dura. Então, aqui também a gente tem, de alguma maneira, um princípio regulando a formação dos próprios átomos de carbono, além dos átomos de carbono entrarem numa série de moléculas essenciais para a vida na Terra, né? Alcançando os vegetais, cujo atributo estaria na sensibilidade celular, estagiando nos animais como aprimoramento dos instintos e despontando no hominal, eu botei aqui entre aspas, porque hominal não quer dizer que haja um reino hominal. Isso é uma expressão, né, adotada por algumas religiões, inclusive a doutrina espírita, mas que não é considerado um reino dentro dos seres vivos, mas despontando no homem como um processo de conscientização plena. Vocês observam, o Dr. Jorge Andréa, ele não colocou no reino hominal, ele botou no hominal, no grupo dos homens, né? O homem, em seu impulso evolutivo, vem atravessando etapas diversas. Primeiramente, com um ser biológico, vivendo prioritariamente pelos sentidos, em seguida buscando o degrau social ainda totalmente absorvido,
uma nova etapa mais avançada já existe, embora de modo oscilante. É a do homem moral, que, quando suplantado pelas vivências do amor integral, despertará no homem espiritual. Daqui a 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, talvez, se a gente não desaparecer numa dessas eras da Terra e ter que recomeçar tudo de novo em outra era, né? Porque o nosso planeta deve viver aí uns 15 bilhões de anos, ele ainda tem 5,5 a 6 bilhões, então ainda tem bastante tempo para a gente ir, voltar e aprender, e evoluir. Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje. Pois é, quer dizer que você termina dizendo que nós podemos É uma possibilidade. ser demitidos, né? Somos demitidos. Quando eu vejo a guerra da Ucrânia, as guerras na África, né? Aí você fica pensando, nós ainda temos muito caminho pela frente, né? Para evoluir, né? Muito, muito. Moralmente, o nosso planeta ainda está devagar. Mas nós sabemos também, né, Rosa, que há uma, digamos assim, uma separação do joio do trigo pela parábola de Jesus, e muitos espíritos virulentos, né, perversos, não estão mais encontrando oportunidade para reencarnarem ou continuarem reencarnando na Terra. Espero, né? A gente espera, a gente confia, né? Nós confiamos. A Leia Brown está dizendo que foi uma exposição maravilhosa. Nós concordamos, Leia, obrigada. Ô, Rosa, como é que, do ponto de vista técnico, vocês, o mundo científico, né, conseguiu datar não só os vertebrados, os invertebrados, mas até as moneras? Como é que isso se deu? Ele não é a minha área muito, né? Mas antes você media, tinha uma medida que eles faziam com os átomos de carbono. Com carbono? Com carbono. E aí você calculava mais ou menos as eras, né? Agora, eles também calculam de acordo com o número de diferenças do DNA. Você já consegue estudar DNA, às vezes, de áreas, né, de terras, de plantas muito antigas, e você, às vezes, consegue pensar naquela planta que deu origem à planta de hoje, a diferença que tem em termos de mutações, porque você precisa, eu não me lembro mais a data certa, mas para estabelecer uma mutação, você precisa de, sei lá, 1000 anos para estabelecer uma mutação. Eu não sei os valores em si, mas você tem também como calcular de acordo com as mutações que você encontra. Tá? Então, por exemplo, a mulher tem um DNA mitocondrial, né, que é só transmitido pelas mães, né, que transmitem preferencialmente o DNA mitocondrial. Então, às vezes, eles pegam os fósseis e eles conseguem, de acordo, se eles conseguem o acesso, conseguem estudar o DNA de um feminino, né, do esqueleto feminino, às vezes eles conseguem determinar, por variações genéticas, qual o provável tempo daquela variação. Tá? Eu não domino o problema técnico, mas eu sei que eles conseguem fazer e determinar. Agora pelo DNA. Isso, pelo DNA também. E pelo tempo do carbono. As moneras não têm DNA, tem só RNA. Não, elas têm DNA. Tem DNA? Os vírus, você tem vírus que são só moléculas de RNA e tem alguns que são DNA. Mas para você ter os seres vivos, você tem que ter DNA. Você duplica a molécula do RNA, que isso realmente você faz até em laboratório, então você consegue duplicar a molécula do RNA, então aí sim, você teve o DNA para poder ter os seres vivos. Para se fazer a datação das moneras, os cientistas encontraram algumas,
Você se referia às moneras quando disse que essas coisas estão ainda por aí, continuam por aí? As bactérias continuam por aqui. As cianobactérias continuam por aqui. As moneras também. Elas são consideradas seres vivos e existem. O que aconteceu foi que houve uma fusão essas bactérias, né, grupos dessas bactérias que absorveram aquelas bactérias pequenininhas que eram as organelas, né? Aí fugiu o nome agora de novo. Os primitivos, né? Não, os cloroplastos nas plantas, né? E mitocôndrias. E mitocôndrias nos seres vivos, né? E a partir daí é que você teve mais energia intracelular para seguir uma direção daquelas células começarem a se diferenciar, tá? E aí você foi aquela vária etapa de seres vivos até milhões e milhões de anos até chegar nos seres mais desenvolvidos. Mas os protozoários estão todos aí, né? Esses grupos estão todos aí. Até os fungos que a gente não conhecia muito, estão todos aí. Né? Então, assim, os fungos, você disse que os fungos estão atualmente sendo considerados uma outra categoria? Eles são uma espécie? Eles são um reino da natureza, eles são seres vivos. Tem um número enorme de fungos, eles são um ramo dos seres vivos. Tá? Durante muito tempo, como eles não estudavam assim mais a fundo, eles achavam que eles faziam parte do grupo das plantas, os cogumelos, né? O pessoal achava que parece, né? Seria um vegetal. Só que quando eles começaram a estudar mais a diferenciação deles, eles viram, não, mas também não é um ser vivo que você pudesse colocar num grupo de seres vivos, né? Grupo de seres vivos, desculpa, não é um animal que você pudesse colocar no grupo dos animais, não são protozoários. Foi aí que eles criaram o grupo fungi, né, que é dos fungos. Mas eles existem como um reino à parte, um reino de seres vivos à parte. A gente tem os bonzinhos que a gente usa, né, para fazer bolo, né, os fermentos. A gente usa. O fermento é um cogumelo. É um fungo, desculpa, é um fungo. Fermento. Os fermentos que você faz pão, faz bolo, são fungos. E eu acabei de me apaixonar pelos fungos. As leveduras, não, são. Sim. Você tem os que são patológicos, você tem os que são bonzinhos. Sim. Eu ia fazer uma pergunta, mas ela agora me escapou, assim. Não há aqui nenhuma pergunta, além daquela manifestação elogiosa da Leia, mas não há nenhuma pergunta. Alguém quer colocar aqui alguma pergunta no chat? Não, está todo mundo cheio de dúvidas, como eu. Eu tinha uma pergunta, eu estou procurando aqui para minha pergunta voltar a mim, mas ela não está querendo voltar a mim. Ela está voando aqui. Pode fazer amanhã. Mas era bom fazer aqui para partilhar com os companheiros. Nós estávamos falando das moneras, estávamos falando das mitocôndrias, assim. Todos esses seres vivos, desde do início da evolução, elas têm constituída a pineal. A pineal já está aí? Não, a pineal ela vai não só nos seres vivos ela surge no jacarés, que eu não vou lembrar agora o número. Nos jacarés? Nos répteis, A pineal surge nos répteis. Tá? Que é isso?
Perguntaram ao Sérgio Felipe. Não sei, vou perguntar para o Sérgio Felipe. Daqui a pouco ele está voltando, esse mês. Pergunta para ele. Exatamente. Eu acho que a Dalva quer digitar uma pergunta. Quer, Dalva? Digita aí. Ela fez assim com o dedinho. Pode. Acho que ela vai digitar. Mas isso aí faz parte da evolução do cérebro, que o Jorge André adorava, né? Adorava. Quando chega nos répteis é que aparece o que ele chamava no início do terceiro olho, né? Porque acho que a pineal é mais periférica nos répteis, que não, nos seres humanos a pineal é uma glândulazinha muito, muito, muito bem protegida, né? Minúscula e bem lá no meio do cérebro, de acesso extremamente difícil, né? Olha só. O Ivan Rodrigues Santana nos cumprimenta, boa noite, e ele está perguntando aqui, é uma questão que, a rigor, não está dentro do tema de hoje, mas eu vou repassar. Como terminar com as guerras? Pergunta o Ivan Rodrigues Santana, e também pergunta, e com a fome, com as misérias morais? Deus abençoe a todos. Obrigada, Ivan. Olha, eu gostaria muito de ter essas respostas, mas eu não tenho, não. Eu também adoraria. Eu não tenho. A gente vai colocando sempre nas orações, pedindo pela evolução do homem no planeta. A gente fala evolução do planeta, mas, na realidade, é a evolução do homem no planeta, já que, de certa maneira, nós, como espíritos humanos, assumimos a responsabilidade de cuidar do planeta, né? E você observa que há dezenas de anos que se fala que o planeta está superaquecendo de novo. E, assim, nós, não como homens, mas como seres vivos, que já devemos ter passado aqui na Terra, em outras espécies, nós já desaparecemos por causa de superaquecimento do planeta, né? E o que a gente está vendo? Superaquecimento em países que recusam a ideia de que a gente está destruindo a camada de ozônio. Negam isso, dizem que isso é fantasia. Apesar de eles estarem lá com temperaturas de 52, 53 graus e incêndios, né? Alguns países da Europa, que também estão com incêndio, com problema de temperaturas elevadas, também votaram contra lá o projeto de Kyoto de trabalhar pela diminuição do aquecimento do planeta, da destruição da camada de ozônio. Então, assim, quando eu penso nessas coisas, eu não sou uma pessoa negativista, mas eu acho que a gente ainda não se conscientizou da responsabilidade do cuidado do planeta e muita gente ainda não se responsabilizou do cuidado de si mesmo. Estava assistindo uma palestra domingo, que foi o dia da reunião da nossa convivência lá no Cristófilos, né, com o pessoal do Dona Mar. Foi dada uma palestra sobre alimentação e diabetes, né? Uma pessoa da plateia, com toda a sua simplicidade, mas hoje em dia ninguém pode deixar que essa protestar a ignorância, porque todo mundo tem televisão, tem celular, entra na internet, entra em rede. Aí a nutricionista que estava dando a palestra falando sobre alimentação saudável e dizendo que a pessoa, se a pessoa vai comer um tipo de batata, que ela não deve misturar com outra batata, né? E foi falando e que carnes, né? Carnes, principalmente carne de porco, não é recomendada. Falou sobre problema de colesterol, de ácido úrico, né? Aí uma pessoa da plateia, né? Virou e disse: não, a senhora pode esquecer isso tudo, porque ninguém vai tirar o meu prato de arroz, feijão, batata frita e carne. Né? Aí fica difícil. Tem direito de ser ignorante. É difícil. Não é uma pessoa ignorante que falou isso, não. Não. Sabe, é aquela coisa de instinto, de saciar os instintos, sei lá. E aí você para e pensa, eu parei assim, pensei, não acredito
está falando isso. A esse propósito, voltando aqui à questão do Ivan, como terminar com as guerras, o Ivan, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 742, o nosso amado Allan Kardec pergunta sobre isso exatamente. E ele diz que, na verdade, o que leva, porque ele pergunta, o que leva o homem à guerra? Ele está investigando, junto aos espíritos superiores, os ascendentes dessa belicosidade, essa coisa absurda que nós, lamentavelmente, ainda vivemos. Estamos no século XXI da história do planeta e nós ainda presenciamos atrocidades inimagináveis, né, a essa altura do momento, né, da trajetória da humanidade. E ele disse que é o império das paixões, paixões aqui significando instintos negativos, porque em O Livro dos Espíritos, os espíritos também dizem que as paixões têm um lado positivo, porque nos levam a conquistar coisas, não é isso? E a predominância do homem animal sobre o homem essencial, né? Então, Ivan, quando nós vencermos a nós mesmos, segundo os espíritos orientadores da humanidade, nós vamos acabar com as guerras. O São Luís, quando termina a resposta à última das perguntas em O Livro dos Espíritos, 1019, ele fala sobre isso, né? Quando o homem estiver vencido a si mesmo, brilhará um sol da regeneração e da graça por sobre o planeta e todos os seres viverão como irmãos verdadeiramente como são. Então, Ivan, é isso. Agora, com as misérias, a fome, o planeta tem, porque o Pai não deixaria de alimentar a todos os seres que reencarnam. Seria uma atrocidade e ele deixaria de ser Deus. Mas ele dá condição de todos os bilhões, hoje são bilhões, de seres encarnados na Terra, de terem o suficiente para viverem, e sobreviverem e viverem. Lamentavelmente, nós sabemos que hoje morrem diariamente crianças e adultos por fome, porque nós vivemos um momento de ganância e de egoísmo exacerbado do homem, que é o lobo do homem, como o Thomas Hobbes, aquele filósofo inglês, já disse. Então, a fome, você diz, e as misérias morais, né, Ivan? As misérias morais dizem respeito à capacidade que o homem tem inata, mas que não está deixando que isso venha à tona para se dominar a si mesmo nas suas inclinações mais, para se tornar um ser evoluído, do ponto de vista, como está no Evangelho de Jesus, e, evidentemente, na codificação de nosso amado Kardec. O Ivan também gostaria que a fome sumisse, as misérias sumissem e a guerra sumisse também. E que os homens aprendessem a se amar, independente de ideologia política e religiosa, né? Que não fosse uma divisão entre os homens, né? Que todos tivessem o direito de ter as suas ideias, né? As suas opiniões, né? E a Léa Blum estava falando sobre o livre-arbítrio. Isso. Sim, todos nós temos direito a ter o nosso livre-arbítrio, mas nós vamos responder sempre que o nosso livre-arbítrio não for usado de uma maneira produtiva para toda a humanidade. Mas se o seu livre-arbítrio, o seu direito termina quando começa o próximo. Se por livre-arbítrio um fazendeiro prefere jogar todos os tomates que sobraram fora, em vez de distribuí-los para quem está passando fome, prefere destruir, porque o preço não baixa, então vou destruir, né?
Outros preferem pegar a plantação que está sobrando e distribuir para as creches, para os asilos e para todos os lugares onde quiserem aceitar, né? Mas tem outros que preferem simplesmente destruir. Estamos falando sobre isso. Isso não conta, não. Nós vimos, né, Rosa, cenas chocantes quando fazendeiros jogaram fora litros e mais litros, milhares de litros de leite jogaram fora. Vocês devem estar lembrados disso. E também vimos outra cena chocante quando muitos fazendeiros mataram os pintinhos. Vocês lembram disso? Uma coisa absurda, né? Em vez de deixarem vivos, ou continuarem vivos, né? Mas não, é a ganância, porque não queriam alimentar e o preço estava baixo, mas podiam, num ato de generosidade, podiam alimentar e depois doar para as pessoas. Mas nós vemos essas cenas absolutamente chocantes. A Dalva está perguntando assim: nós queríamos agradecer a doutora Rosa. Na hora que você falou que iria perguntar ao doutor Sérgio quanto ao início da pineal, Dalva diz, eu tive a mesma lembrança. Aldemir sugeriu que as guerras só acabarão com a evolução espiritual do Homo sapiens. Sim, é o que os espíritos disseram na 742, isso mesmo. A Leia Brum diz novamente, o livre-arbítrio em relação à questão da resposta dada para a nutricionista. Leia, eu entendo. Ela usou o livre-arbítrio dela, ela vai continuar comendo. Eu não sou tão educada como aquela nutricionista. Se fosse eu que estivesse dando a palestra, eu disse, a senhora vai ter todo o direito de ficar cega por causa da retinite. A senhora tem, que é diabética, não conheço a pessoa. A senhora tem todo o direito de ter uma isquemia, né, das suas artérias, perder um dedinho, 2, está usando o seu livre-arbítrio. De ter todas as complicações do diabetes, porque não quer ficar sem comer o seu arroz, feijão, batata frita e carne, né? Então, assim, você pode usar seu livre-arbítrio, você tem seu livre-arbítrio, mas também está lá no livro dos Espíritos, mas arque com as consequências do seu livre-arbítrio, entendeu? Então, assim, eu não sou tão educada quanto a... Eu já dei esse tipo de resposta, e até respostas, às vezes, um pouquinho mais tristes, para as pessoas que, às vezes, contestam quando se dá uma palestra médica, e as pessoas, às vezes, contestam, né? Eu me lembro sempre de um líder religioso israelense, como era o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Que ele reclamava que, quando ele era jovem, ele não tinha dinheiro. Ariel Sharon. Não tinha dinheiro. E agora que ele tinha dinheiro e podia comer o que ele quisesse, o médico não deixava ele comer nada. Mas, às vezes, é uma questão de sobrevida. O médico queria que ele vivesse. Né? Precisava dele, porque foi um líder muito político e importante para Israel. Sim, sim, exatamente. Lembro dele. Para que ele estivesse vivo, né? Ele também achava que não era correto. Né? Lembro dele. Lembrando que o livre-arbítrio, quando nós dizemos livre-arbítrio, nós achamos que o arbítrio, a capacidade de um indivíduo escolher, é livre totalmente. O livre-arbítrio tem limitações, porque ele não pode ser, o livre-arbítrio não pode ser ilimitado, se é que a gente pode dizer isso, por causa do nível evolutivo do ser. O livre-arbítrio vai ampliando o seu raio de ação à medida que o ser evolui moralmente. Porque você veja, aqui o Ivan falou sobre a guerra. Mesmo para o fazer guerra, mesmo para isso, o homem tem liberdade até certo ponto. Mesmo para comer as coisas horrorosas que engordam ou fazem mal, mas maravilhosas, enfim, o homem vai arcar com as responsabilidades, com as consequências.
Mas o homem não pode fazer tudo que ele deseja, porque senão ele poderia desorganizar o desenho divino para toda a humanidade se desenvolver. E nenhuma criatura vai poder alterar os desígnios divinos, muito menos vai poder interferir na criação de Deus. Está pensando em quê, Rosa? Não. Concordo. Você está vendo ali. Os excessos que prejudicam, diz o Carlos. Pois é, né? Ô, Carlos, mas tantas pessoas gostam tanto de certos excessos, não é? Por exemplo, chocolate. A Rosa não vai deixar a gente falar sobre isso. Mas se nós dissermos alface, ela vai adorar. Não, o chocolate é meu ponto fraco, mas eu como dietético. Não é tão gostoso, mas dá para enganar. Pois é, eu como também paçoca, que é dietética, que é uma das minhas paixões. Mas aí a gente vai. Também não é exatamente a mesma coisa, mas se aproxima tanto, e aí eu uso a minha imaginação quando eu como a minha paçoca light. O macete é você não comer mais a outra, que aí você vai perdendo com o tempo a comparação. Pois é. É o que eu faço com o chocolate diet. Mas é isso. É. Gente, esses sacrifícios são tão pequenos, comparando Exatamente. com as pessoas que estão lutando para se manterem vivas, né? O Carlos está dizendo aqui, como minha mãe dizia, tudo demais é veneno. Isso. Pois é, você veja, a homeopatia diz que tudo depende da dose, né? Isso. É a questão da dose. Você, se aumentar muito a dose, aquilo é um veneno, mas se na dose certa, você vai se restabelecer, não é isso? Isso. Pronto. Eu acho que a Leia não quer mais falar, pelo menos por enquanto, né, Leia, sobre a liberdade, sobre o livre-arbítrio. A Dalva também vai fazer a pergunta para o Sérgio Felipe. E nós vamos ficar aqui guardando. Eu vou até anotar essa pergunta para o Sérgio Felipe. A pineal no jacaré. Isso aqui é uma coisa bastante interessante. Muito interessante. E qual seria... Atenção, todos aqui vamos nos lembrar, quando o Sérgio Felipe voltar, qual seria a função da pineal em um jacaré? Porque no homem ela tem uma função que faculta a prática mediúnica e tudo mais, não é isso? Que tem aqueles... Ela tem essa missão, mas a pineal ela é um regulador do circadiano. A hora que a gente deve acordar, a hora que a gente deve dormir, né? Toda a sua secreção de hormônios é regulada pela pineal. O hormônio da tireoide ele é produzido mais pela manhã, por isso você tem que tomar o remédio de manhã, né? Menos durante a noite. O cortisol também tem um pico de manhã e de noite. Tudo isso é regulado pela pineal. Ele chegou a falar sobre essas coisas, pois é. Então, o jacaré não precisa disso. Ele tem um corpo físico que depende de hormônio também. Depende de hormônio. Eu estou aqui implicando um pouco com o jacaré por ter sido o primeiro depositário da aparição da pineal. Mas isso a gente resolve com o nosso outro convidado. Quando ele voltar aqui, ele voltará. E Reptilianos está aqui dizendo... Não, peraí, tem alguma coisa... Pronto. São os répteis, pronto. Exatamente. Tem alguma coisa com os répteis, não é, Carlos? É no réptil que surge a pineal. Você falou sobre os répteis. Mas como você falou primeiro no jacaré... Tem que eu lembro, porque depois dos 70 anos você vai por associação. Você não lembra o nome do réptil, não lembrei o nome do réptil, porque o jacaré é um réptil. Mas todos os répteis
Tem Eu acho que, tenho quase certeza que sim. Já tem muito tempo que eu preparei essa aula, mas eu tenho quase certeza que sim. Tá, muito bem. Então, nós vamos guardar isso para a próxima atração. Então, se ninguém mais tem nenhuma observação, pergunta, então podemos encerrar, Rosa? Sim, podemos sim. Quer dizer umas suas palavras agora para encerrar sua exposição? Só agradecer vocês que estavam aqui pertinho, Uhum. né? Aqui pertinho. É muito bom a gente estar palestra e vendo as pessoas, ou sabendo que as pessoas estão aí. A gente fica mais animado. Aqui, a Leia Brown falou só amar, se amar demais é que não é veneno. Só o amor é que demasiado não é veneno. Isso mesmo, Leia, isso mesmo. Isso, Leia. O amor é absolutamente imensurável. E o alto amor é muito importante. Muito importante, muito importante. Não confundir com vaidade, tudo, Não, mas o alto amor é fundamental. É você se lembrar que você é o seu próximo mais próximo. Se você não Isso. consegue cuidar de você, dificilmente você vai cuidar das pessoas que estão à sua volta. Né? Pois é. Isso é grave, né? Isso é bem grave para nós. Para mim, isso é bem grave. Joana de Ângeles também nos fala sobre isso. Então, agora podemos encerrar? Podemos, né? Então, o ICEB agradece muito a sua vice-presidente, Rosa Rita Martins, pela sua exposição preciosa, profunda, como sempre, que nós precisamos rever e trever para irmos acompanhando e assimilando cada vez mais as informações e as sequências de raciocínios nesse particular. Com o nosso agradecimento a Jesus, claro, a Rosa, aos nossos mentores queridos, a todos os nossos irmãos que estiveram conosco em ambos os planos de existência, querido amigo Jesus, mestre amado, governador de nosso planeta, responsável por todos os mecanismos e fenômenos do surgimento da vida no planeta que recebeu por outorga divina para a sua própria evolução e para a evolução de todos nós que somos tutelados do teu amor, Jesus, mestre amado, nós todos te agradecemos pela bênção da vida, assim organizada sob tuas divinizadas mãos, ao lado de engenheiros siderais que coadjuvaram e ainda estão coadjuvando a tua tarefa superior e cósmica como responsável pela evolução do planeta e da humanidade aqui referenciada segundo os desígnios de nosso Pai. Jesus, Maria, anjos da nossa guarda, mentores queridos, continuem por misericórdia cuidando de todos nós, patrocinando os nossos estudos, incentivando nosso coração para aperfeiçoar-se cada vez mais na trajetória que nos está reservada pela sabedoria de nosso Pai Celestial. Que a tua paz, Mestre, a tua luz, tua misericórdia continuem a descer por sobre todos nós, por sobre todo o planeta. Fica conosco, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.